As suas pinturas recentes têm a aparente fragilidade daquele que tem quase nada e toda a força necessária que lhe permite ir até à seguinte. A denúncia em jogo permanente daquilo que adquire dá um pouco a imagem de quem progredirá numa escala onde os obstáculos cederão pouco a pouco à medida da sua ascensão. Carlos tem a coragem desta dança necessária ao fundo dos abismos. Palavras do pintor Jacques Richard sobre o trabalho e a personalidade de Carlos Mota. É o encontro da matéria com a luz, escreve o pintor Thomas Roata. Por vezes fria com múltiplos efeitos de transparências que devoram os contornos e a erosão, as incisões como impressões que filtram e envolvem, por forma a realçar o enigma e o sonho, que lavam e abençoam a geometria de matéria fatigada do seu percurso no tempo e que surgem como ilhas num oceano que nutrem o espaço poético para se transformar em pintura. Les matériaux qu'il utilise ne sont pas très originaux. La terre, le sable, ou le plâtre, ou le sac sont matériaux qui étaient utilisés depuis longtemps, mais l'intérêt dérive dans le sens comment on l'emploie. Or, justement, c'est la chose que j'ai dit tout à l'heure, chez lui, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui lui appartient. Si je parle tout simplement de la luminosité ou de la lumière qui se promène sur le tableau, d'ailleurs, je lui dis, je crois que j'écris dans un petit texte comme préface pour la première exposition, la chose qui m'a frappé au départ, c'était une lumière à lui. Il y avait quelque chose de dramatique aussi, il y avait quelque chose inquiétant en opposition avec cette atmosphère plus enveloppante et plus lumineuse. Donc en fait, c'est deux facettes qui lui appartiennent et il s'est marié très bien. Donc pour moi, ce sont des preuves d'authenticité. Donc ce n'est pas le plâtre ou la terre qu'il utilise, la manière comment il met en dialogue, il fait vibrer. A média para a pintura e para a arquitetura era altíssima em Portugal na minha altura, então optei por engenharia civil, que foi um fiasco. Cheguei até ao 5º ano, mas não. Mas pronto, abandonei, bem bom que abandonei. E depois fui para a Bélgica, mas sempre que antes, sempre estive a trabalhar antes, até aos 24 anos, depois dos 24 anos no gabinete de engenharia, e sempre foi um bichinho que eu tinha cá dentro de mim, e além disso, pai, aos 6 anos, tive um prémio, aliás, na escola primária, que eu sabia desenhar muito bem à vista, e nunca tinha tido escola nenhuma. Não é que foi sempre um bichinho que teve cá dentro, e quando tive a oportunidade de me ir embora, fui-me embora mesmo. Abandonei tudo, abandonei a minha vida estável que tinha em Lisboa para partir à aventura, e hoje em dia estou extremamente honrado de mim próprio de ter feito isso. Em 1994, Carlos Mota estava em Bruxelas com uma bolsa do Fundo Social Europeu. Perseguiu o seu sonho com a coragem necessária para não se acomodar e abrir mão dele. Um professor meu é que me arranjou, através dos BAL, é que me arranjou esta bolsa. Mas essa bolsa depois acabou, porque eu depois comecei a tirar a licenciatura e não tenho vergonha nenhuma, e até acho que é bom para toda a gente que ouça isso, que pedi um empréstimo ao banco para ter o meu sonho nas mãos. E fiz um empréstimo ao banco. De dia estudava arquitetura de interiores no CAD, Centre des Arts Décoratifs, e à noite frequentava as aulas de pintura de Thomas Roata e de desenho de Jacques Richard na École des Arts Pixels. Il s'est mis assez vite au travail et j'ai senti en fait qu'il est fort attentif à ce qui se passe dans l'atelier, mais ça c'est vrai qu'il travaillait dans son coin, procurer des
c'est ce qu'il allait faire. Donc il y avait d'un côté cet aspect très silencieux qui sans doute qui fait partie un tout petit peu de ses personnalités, et d'un côté une espèce de volonté ressentie qu'il est décidé de faire quelque chose. Escolheu a Bélgica por ser um país de língua francófona, mas também por se situar no eixo de importantes tradições artísticas, herdeiro de diversas escolas de grande importância na história da arte. Bruxelas tem a reputação de ser uma cidade muito virada para o comércio e para a burocracia, mas se isso pode corresponder a uma realidade, não é menos verdade que estamos também num espaço de grande beleza arquitetónica, com um centro medieval bem preservado e onde encontramos museus que podem competir com os melhores da Europa. Para além disso, Bruxelas é uma metrópole marcada por uma grande diversidade cultural e étnica, onde um quarto da sua população é formada por funcionários da Comunidade Europeia e por imigrantes oriundos da África, da Turquia e de outros países mediterrâneos. Novos espaços, novos ambientes, vivências e culturas diferentes, mas sobretudo imagens que vão sendo registadas, adquiridas e percepcionadas de modo a recriar o imaginário do pintor. Hoje, Carlos Mota regressa à cidade com paixão. Interage com ela como um velho conhecido, bate-lhe à porta e é recebido. Uma linguagem figurada para falar dos amigos que ficaram, como é o caso do arquiteto de interiores, Manuel Laranjeiro, com quem Carlos trabalhou. Em Lisboa, Carlos Mota estudou a Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. Uma vez abandonado o curso, ficaram os conhecimentos que o pintor reconhece, vieram juntar-se e influenciar o seu trabalho posterior, acabando por refletir-se no geometrismo das suas formas, quer elas se expressem na pintura ou na arquitetura. Seguindo o percurso de Carlos Mota em Lisboa, encontramos um amigo dessa altura que nos ajudou a entender melhor os contornos da sua personalidade. Eu imagino sempre o Carlos como uma pessoa assim muito... tem uma força assim da natureza, assim, uma coisa muito... imagino, quando penso no Carlos, penso essencialmente nessa força que ele tem, não é? Pronto, que é uma coisa que faz parte dele e que se nota e que todos nós notamos que ele conhece, não é? Mas o Carlos, aqui, pelo que me parece, foi uma pessoa que sempre soube mais ou menos aquilo que queria, não é? Ele explorava, ia encontrando e ia vendo se gostava ou não, e depois mudava. Portanto, eu penso que foi um bocado sempre assim o Carlos. E, aliás, a obra dele também é um bocado assim, não é? Ele, portanto, teve um processo de procura. Carlos Mota nasceu em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, em 1963. Às vezes pode parecer aleatório o lugar onde se nasce, mas mais tarde acaba por se descobrir a importância dos espaços que são testemunhas da formação de cada um e acabam por influenciar a nossa cultura, sobretudo quando esta se destina, como no caso do artista, a selecionar o que de melhor existe à nossa volta, na intenção de o comunicar aos outros. Eu estava um bocado cansado de cidades grandes, não de Bruxelas, mas estava assim um bocado cansado. E depois eu vinha cá sempre de férias e disse, olha, e depois houve uma amiga minha que me disse, tu acabaste arquitetura de interior? Eu disse, sim, mas tu fazes projetos? Eu faço. E pronto, foi por aí. Começa, vai-se fazendo, depois o projeto passa para a obra e depois a obra acaba, há alguém que diz, eu gostava que fizesse o projeto
E pronto, e como não tinha, pronto, emprego, quer dizer, não é que... Eu tinha gabinete lá para ficar e tudo, pronto, ateliê para fazer, aliás, para trabalhar, mas depois fui ficando, e depois vi, mas porque não é de ficar? E pronto, fui ficando, e hoje em dia estou bem. Eu acho que também houve nele, eu não sei se ele vai concordar, mas houve nele também uma certa necessidade de vir até aqui e não foi mostrar, foi partilhar, eu acho que é mais a palavra, partilhar os seus conhecimentos, a sua experiência. Pronto, não é um menino de 20 anos, tem 37 anos, não é? Tudo o que fez lá fora, Portugal continental e em Bruxelas, e partilhar isso com os outros e fazer o seu melhor. Carlos Mota regressa atento ao mundo. O seu trabalho, para além de uma preocupação estética e formal, reveste-se de uma grande preocupação social. As instalações que ele efetuou refletem isso mesmo. São os direitos das minorias, daqueles que nada têm nem ninguém para defendê-los. São ainda as preocupações ambientais ou até mesmo chamar de atenção para a diferença. Temas melindrosos e marginais, abordados com irreverência e corajosamente. É uma abordagem do caos, uma luta e um diálogo com o caos, que é um dos aspectos que nós podemos ver nesta obra violenta, que é a obra deste pintor, que mostra de facto o que se passa no mundo. Ele daqui, deste recanto das nossas ilhas, ele parece que está a sentir o que se passa no mundo todo. Carlos Mota tem obras vendidas em Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Holanda, Dinamarca e Brasil. E tudo começou com umas primeiras tentativas embaraçadas que apenas tinham alguns amigos por testemunhas. Os trabalhos que vemos são dessa primeira fase. A primeira exposição pública realiza o pintor em Lisboa em 1995, agora com um pouco mais de ousadia, mas mesmo assim por insistência e iniciativa de amigos. Depois tem início o período de Bruxelas. Carlos Mota expõe na rua nas Trottoirs, mostras coletivas de organização local. É nesta altura que conhece o pintor Thomas Roatan, que acaba por admiti-lo na sua aula. On s'est rencontrés un tout petit peu par hasard dans un marché de l'art, dans une petite place, place Saint-Boniface. Et déjà, sans se connaître, on a changé quelques mots et j'ai compris que Carlos, avec un copain à lui, Eric, il voulait un tout petit peu suivre des cours dans une école. Et j'ai compris qu'ils ont vu un tout petit peu notre exposition de fin d'année des Portes Ouvertes. Donc déjà, on a eu un petit contact tout à fait imprévu, disons. Et j'ai senti cet appel, si vous voulez, qu'il cherche quelque chose, et ce qu'il a vu, ça peut lui convenir, disons. Em 1997, Carlos Mota expõe pela primeira vez em Ponta Delgada, falo a convite do município. Nesta altura, o pintor vai já no terceiro ano de estudos na École des Arts Pixels. Nesta mostra, realce para as manchas de cor. O conjunto remete-nos para um pequeno texto da autoria do pintor Jacques Richard. Ele passou progressivamente de um trabalho ao sistema de símbolos pessoais, constituintes do jogo da cor, sobriamente mediática, que se liberta progressivamente de influências evidentes. Neste, o símbolo decanta-se até se tornar marca, até se tornar elaboração daquilo que o fará ser reconhecido como linguagem original. Eu gosto muito dos anos 60 e 70, que tem um minimalismo lá dentro, não? Mas a influência, eu nunca digo que tenho influências conscientes. Acho que as pessoas, nós temos todas influências inconscientes. Eu acho que é essa, a partir de agora, dizer, eu fui influenciado por fulano tal ou ciclano. Evidentemente, eu gosto imenso de Tápias, por exemplo.
é também minimalista. Se a gente vir bem, não é? Eu gosto imenso do Robert Rauschenberg, que é um americano, que é alemão, mas emigrou para a América. Esse já é menos minimalista. Mas pronto, são influências que a gente tem, evidentemente. Agora dizer consciente não, a gente vai vendo, vai viajando, é extremamente importante nessa profissão viajar, é extremamente importante, que eu digo a toda a gente, é muito importante, e viver nos sítios ainda é mais importante. Em 1998, no ano de deixar Bruxelas, Carlos Mota efetua ainda 2 exposições na cidade belga, uma na Galeria Adrien Hirsch e outra na Embaixada de Portugal. Sobre esta última, a crítica de arte da revista Saison, Anita Nardon, escreveu: o artista propõe espaços virgens, países de evasão onde o jogo das cores tem lugar de imagem. Um trabalho em profundidade faz surgir fortes vibrações nas superfícies onde dominam tons discretos com firmeza. As transparências dominam a luz nesta pintura, a descobrir sem falta. Eu penso que o Carlos, a partir de 1999, entrou nitidamente numa outra fase do seu percurso artístico. É verdade que a vertente minimalista permaneceu, mas os materiais, as técnicas utilizadas, inclusivamente a própria mensagem dos seus trabalhos, são totalmente diferentes a partir de 1999. Certamente o Carlos, como todos os outros artistas, tem influências de artistas mundialmente conhecidos, não só na sua vertente como pintor, mas também como arquiteto de interiores. E as suas obras, os seus trabalhos não negam a sua admiração por Tapies e Mondrian. O trabalho de Carlos Mota, Maria das Mercês Pacheco escreveu: convidou-me para visitar o seu ateliê enquanto pintava. Senti-me como se estivesse a assistir a uma tipicamente obsessiva relação íntima entre o pintor e os seus materiais. Escrevo materiais porque a pintura de Carlos Mota ultrapassa a clássica sujeição a telas e pincéis. O pintor utiliza sempre a luz do dia para pintar. A luz do dia é, se calhar, quando ele sente mais que está a obter o melhor dos materiais, não é? Porque, no fundo, claro que uma luz falsa, digamos assim, transforma, até mesmo a cor da roupa, a cor da cara das pessoas, transforma. Então, há aquela necessidade também de sentir um bocado o mundo real. E é uma relação quase obsessiva, porque eu vi ela construir, eu já me construir um quadro, não é? E vi como era importante para ele o tocar, o sentir. É uma pintura não figurativa, mas que me dá a sensação de retratar muito bem o mundo de hoje. A forma como um jovem pintor pode olhar e refletir a problemática atual das violências, das injustiças que se sentem à superfície da Terra. Por isso, esta pintura associa muito a um certo grito de revolta, a uma certa contestação. É interventivo, é provocador, né? Dá que pensar através das sugestões do próprio material e da maneira como está organizado. É interessante comparar estas obras do Carlos Mota como pintor com os trabalhos dele como arquiteto, em que ele, como arquiteto, faz trabalho para os outros. Usa linhas muito sóbrias, extremamente equilibradas, com um grande saber de organização de espaço.
E aí está a trabalhar para os outros e a criar ambientes para serem habitados. Agora, quando ele pinta, pinta para si. E isto é muito importante. Então, também se sente na obra dele que são gestos de liberdade. Está-se na fase da última exposição do pintor, denominada Territórios. Estamos perante um artista plástico adulto e experiente. A sua arte foi testada e apreciada em público. Longe vão já os dias dos primeiros ensaios, e tudo porque Carlos Mota teve a coragem de perseguir o sonho e deixar espaço à necessidade de comunicar. Eu que não sei escrever, eu sei pintar. E então é a única maneira que eu tenho de me exprimir é pintando. Também há uma necessidade estética, sim, mas mais a nível da cor e ter preocupação de não mostrar cores que não se... Porque eu digo a toda a gente, nós olhamos para a natureza e não há nenhuma flor ou nenhuma árvore que as cores sejam berrantes. Se a gente olhar para a natureza, a maior estética do mundo é a natureza. E isso é preciso ter cuidado. Nós, criativos, temos que ter cuidado. Então, acho que em todas as partes criativas, grafismo, pintura, arquitetura, há cores que não vão. Carlos Mota é uma pessoa de contrastes vincados. Tanto precisa do silêncio da natureza como do bulício das cidades. A luz do dia é-lhe útil para pintar, mas muitas vezes é na noite e nomeadamente no convívio noturno que ele encontra os seus temas. Com o pintor visitamos os seus locais preferidos e vamos observando com ele esta ou aquela imagem. Da reflexão surge a pergunta: afinal, será não figurativa a sua pintura? Assume-se geralmente que sim, ou será antes o grande plano elevado à categoria de abstração? Eu tenho fases de pintar durante 6 meses seguidos, quase todos os dias. Tenho outras fases que canso e durante 6 meses também não pinto, porque cansa. Pintar um quadro a mim cansa muito. Mas tenho uma relação super feliz com a pintura. Casei, foi um bom casamento. Paralelamente com a pintura, Carlos Mota desenvolve a sua atividade de arquiteto de interiores. O seu trabalho nesta área vai marcando uma nova vivência na cidade e na vida das pessoas. Uma vivência marcada pelo traço e pelo gosto do profissional, onde pontuam as linhas retas clássicas, a harmonia das proporções e a sofisticação de uma iluminação muito especial. Eu tenho pensado bastante qual é a palavra que melhor descreve o meu trabalho com o Carlos. Eu penso que, acima de tudo, é divertido, porque nós conseguimos ultrapassar um pouco a barreira da preocupação de ser interessante, dos aspectos técnicos, e se ficará bem, não ficará bem, vai ser bem aceito ou não, e conseguimos nos divertir, que é espetacular. De maneira que às vezes entendo o trabalho com o Carlos como uma fuga ao dia-a-dia e ao trabalho mais técnico e mais repetitivo até, como uma ida para o campo do imaginário e da brincadeira. O Carlos é um plástico fantástico. Uma coisa muito interessante do trabalho do Carlos é que ele contrapõe na sua arquitetura de interiores uma isenção e uma procura pela contenção e pelo aspecto de síntese de materiais, que contrasta, a meu entender, se bem que também complementa, com as suas peças plásticas de grande profusão e procura de aspectos mais orgânicos. Eu diria que uma casa concebida pelo Carlos é perfeitamente complementada com os seus quadros, porque diria ser uma peça isenta de grande rigor e síntese, com as suas peças plásticas de grande organicidade e procura de aspectos cromáticos. Da versatilidade de Carlos Mota faz parte também o design de móveis, como estes concebidos para a sua última exposição, intitulada Saiu à Rua. São peças únicas, projetadas para espaços sofisticados, construídas em madeira exótica e metal, um material que marca muito o trabalho do artista, nomeadamente a sua arquitetura de interiores.
uma peça de design nunca será efêmera. Uma peça de design é uma peça normal, que dura uma vida, como as pessoas têm a ideia do mobiliário antigo, também dura uma vida. As pessoas cá sempre estiveram habituadas a ter os mobiliários da avó e da bisavó, mas também não tiveram ninguém que lhes mostrasse o que é o design atual. Porque nem toda a gente viaja, nem toda a gente tem a possibilidade de ir a outros horizontes. O artista não vive desligado do meio urbano, da realidade social que o rodeia. Os Palhaços de Deus é o título da sua última instalação, que procura de uma forma muito peculiar chamar a atenção para o dia-a-dia do cidadão deficiente. Eu acho que todos nós fazemos parte do mesmo universo. Aqui essa instalação é uma procura de eu me pôr dentro do mundo deles, que também é nosso, e tentar criar obstáculos à sociedade dita normal, como a Teresa disse, e fazer uma porta de 40 centímetros, que não é normal para nós, um degrau de 40 para as pessoas subirem, e tentar criar dificuldades com que as pessoas se apercebam e reflitam sobre o mundo que também é nosso e que nós não respeitamos. Isso, e eles respeitam-nos bastante. Não reivindicam, ou se reivindicam muito pouco. E eu sinto-me na obrigação de lhes tentar dar uma mão e de lhes dar mais vida, porque eles merecem. Carlos Mota, uma referência na arte contemporânea açoriana. Ele pertence a uma geração de artistas jovens que está a marcar o panorama cultural plástico, uma geração formada em escolas modernas que tem feito a diferença e trazido respostas a uma sociedade cada vez mais ávida de comunicar através do objeto estético.